Madhubem é uma mulher inculta das vilas de Jakaria, em Gujarat. Ela vive uma vida simples e poderosa. Ela controla seu próprio destino. Ela é a inspiração do empenho das mulheres do povo para fazerem suas vidas melhores. Dez anos atrás, Madhubem e sua família não tinham nenhuma esperança. Seu trabalho sem fim e sua costa quebrada a fazia conseguir um pão, o qual era dividido por suas crianças e seu esposo. Seu pequeno pedaço de terra, uma vez já tinha hipoquetado. A vida de Madhubem era cheia de privação, fome e desespero. No verde suculento da costa do sudeste da Índia, mais ou menos 2.000 quilômetros de Gujarat, está o estado de Kerala. Na sua capital, Thiruvananthapuram, está uma pequena vila pesqueira de nome Vallaturai. Esta é a vila onde mora Charlotte. Aqui está Charlotte, muito entusiasmada, fazendo chapatis para os pacientes cancerosos na cantina da Cruz Vermelha. Charlotte encontrou a sua própria paz. Ela organizou a sua vida com esse trabalho honesto. Há 3 anos atrás, Charlotte vivia um tratamento constante com a polícia. Ela era agitada, porque ela era empenhada na venda de aguardentes. Em fato, essa era uma troca adotada pela maioria das mulheres que viviam nessas vilas pescadoras. Como essas mulheres, que moravam muito distantes umas das outras, gritando desde os diversos fundos, conseguiram transformar suas vidas. Em um país como a Índia, a mulher é mais pobre do que os homens dentro da pobreza. Elas são as piores vítimas da decadência do socioeconômico. Ao mesmo tempo, elas são a fonte da força para suas famílias. As suas contribuições para a sociedade têm sido imensas. Mesmo assim, os seus reconhecimentos continuam invisíveis. A linha comum que liga essas mulheres é a associação de trabalho próprio. É simplesmente seva. SOA foi inaugurada em 1972 por Ila Bhatta de Ahmedabad.
nos bancos dos rios de Sabanate, próximo à ponte LS. Ila Bhatta foi influenciada profundamente pela filosofia de Gandhi. Ela percebeu a luta firme dessas mulheres que eram capazes de sustentar um número simples. Ila Bhatta, qual foi a origem de Seva? Como você pensou em constituí-la? Isto foi um processo muito comprido. Quando eu estava trabalhando com os trabalhadores de trabalho têxtil, em suas reuniões eu pude ver que já existiam milhares de atividades econômicas, as quais eram feitas por homens e mulheres, e eles não eram ensinados para fazer nenhum tipo de trabalho de legislação. Eles não tinham nenhum acesso de seguridade social ou de programas de trabalhos em comunidade. Desta maneira, eu notei algo sobre eles. Eles precisavam ser organizados em um movimento de trabalho. Gradualmente, eu notei e senti que, a menos que essa força massiva de trabalho esteja na corrente principal do movimento de trabalho, não existiria nenhum movimento de trabalho digno no nosso país. A maioria da produção dos serviços de bens é feita através do trabalho. Você sabe que 93% dos empregos na Índia são gerados do setor que não é urbano e que inclui o trabalho próprio, casual e de salários diários de todas aquelas pessoas? Uma coisa e outra, tudo isso é sobre a mulher. Então eu pensei sobre o movimento de mulheres na Índia. Quando nós falamos sobre o movimento de trabalhos, você pode dizer que 80% dessas mulheres indianas são rurais, pobres, ignorantes e economicamente muito ativas. Desta maneira, elas tomam parte no movimento, e são elas as que deviam tomar parte da chefia no movimento de mulheres na Índia. Na minha mente, duas coisas foram bem claras naquele tempo, e hoje em dia continua sendo claro. A menos que isto aconteça, eu não acho que teremos um verdadeiro movimento de trabalho, ou melhor dizendo, um tipo verdadeiro de movimento de mulheres indianas. Desde meus antepassados, eles faziam parte da união de negócios. Eu tentei organizá-los em uniões de negócios e mais tarde em cooperativas. Foi assim que eu comecei. Inspirados pela filosofia de Gandhi de não violência, é verdade para os sambis sociais. Seva foi criada não somente como organização, como também para criar novos caminhos. Embora que Seva tenha nascido em Ahmedabad, hoje está espalhada por estados diferentes do país. Montados para conseguir com as exigências das mulheres organizadas, que constituem 90% da força de trabalho, Seva tem membros por toda a Índia, cerca de 143 mil mulheres. E como uma gorjeta de marca de 5 rupees, um seguro de vida para a comunidade das mulheres que trabalham por conta própria. A meta básica de Seva é abastecer seus membros com uma segurança de renda, de comida e de segurança social. Dos 75 e 600 mil membros de Seva em Gujarat, quase 75% são mulheres rurais, que são socorridas das garras da pobreza e da exploração. Um caso típico é o caso de Madhuben. Depois de ter trabalhado nos campos, eu ganhava somente 2,50 rupias. 6 membros da família tinham que sobreviver dessa quantia. Algumas vezes, nós tínhamos que dividir nosso roti em 4 partes. A maioria dos dias, nós não tínhamos comida. Esses foram tempos difíceis. Até mesmo a minha terra foi hipotecada. Um dia, uma trabalhadora de Seva nos convenceu a uni-los. 25 mulheres da nossa vila se tornaram membros. Dentro de 12 meses, eu já tinha economizado 119 rupias. Seva me deu um empréstimo de 2.000 rupias. 1.000 rupias para pagar as minhas dívidas e 1.000
para pagar a hipoteca de minha terra. Eu peguei outro empréstimo para comprar um búfalo. Mais tarde, eu consegui mais búfalos. Você sabe que hoje em dia um búfalo como este custa 10.000 rupias? Agora eu vou comprar uma motocicleta. Desta maneira, eu posso viajar para as vilas e ajudar as mulheres a formar mais grupos econômicos. A força do centro de Seva, em Gujarat, está no Banco de Seva. O banco começou a existir em 1974, com 4.000 mulheres pobres, contribuindo com um pouco de dinheiro, 10 rupias cada. O Banco de Seva está localizado perto da ponte LS, onde está no coração de Ahmedabad. Esse banco é igual a uma casa de abelhas cheia de atividades, com mulheres pobres que viajam por muitas distâncias para fazer o depósito de seus pequenos 30 rupias. A maioria dos clientes desse banco são pessoas incultas e suas contas bancárias são realizadas com uma habilidade muito simples. Suas fotografias servem como identificação. O banco tem um ar de confidência simples e é atualmente um lugar de orgulho para seus clientes. A maioria deles sendo vendedores, pessoas que trabalham com búfalos, artesãs e mulheres que trabalham em casa. 2 vezes na semana, os quartos fortes dos bancos são abertos e os clientes fazem uma fila, alguns para hipotecar suas joias e outros para obter um empréstimo para cobrir seus proveitos e depois de pagarem seus empréstimos. A propósito, os empréstimos de 94% já foram pagos ao Banco de Seva, uma rara distinção nos bancos. Esse Banco de Seva é para as mulheres e é feito por mulheres. A força básica desse banco são as mulheres membros que tornaram esse negócio em uma companhia cooperativa de um grande sucesso. O banco tem mais de 47.000 depositantes. É uma soma de 9.067 milhões de rupias. Hoje, o banco já decifrou as complexidades que são envolvidas nos negócios bancários, tanto para o pobre como para outras pessoas da sociedade. Não somente as mulheres adquiram confidência, mas também uma economia que garante a elas a liberdade de estarem livres das garras dos homens de classe média e dos emprestadores de dinheiros. Para facilitar os serviços de bancos para esses membros pobres, o banco abastece os centros de reuniões para as economias das mulheres da população urbana e rural. Você vê que essas são mulheres que trabalham por conta própria e elas têm 2 problemas muito comuns. Número 1 é o pouco de dinheiro que elas têm, e elas pagam um custo excessivo desumano de interesses, e às vezes isto chega até 10% por dia. Elas perguntaram, Madame, por que nós não podemos ter nossos próprios bancos? Eu disse, nós somos pobres, como é que podemos ter nosso próprio banco? Elas me dizem, sim, nós somos pobres, mas nós somos muitos, e devo dizer que dentro de um tempo de 6 meses nós podemos conseguir o dinheiro necessário, e assim nós começamos nosso banco. A realização de Ila Bhatt recebeu um aplauso internacional. Uma admiradora dela é Mary, que sonhava em ver como operava o Banco de Seva. Seu sonho se realizou depois de 19 anos de associação com Ila Bhatt. Eu sempre fui interessada em Seva desde 1975, quando eu conheci Ila Bhatt na cidade do México. No primeiro congresso de mulheres, e eu abri portas a esta amizade em Beijing. E esperei 20 anos para conhecer a ação de Seva, e agora eu estou aqui para ver isto. Eu dei o número 1 para essa ação de Ila, e ainda penso que continua sendo o número 1, para todas as coisas que têm a ver com as mulheres e esse desenvolvimento. Isto é o número 1. Eu devo sentir-me orgulhosa de Seva, de Ila Bhatt, e de todas as mulheres que nos mostraram o que devíamos fazer. Fazer um melhor mundo para todos nós. O movimento de Seva também conseguiu uma admiração universal. Março de 1995 foi um mês especial, pois a primeira-dama dos Estados Unidos, Hillary Clinton, visitou o centro de Seva por 2 horas para conhecer a força por trás de Seva.
como o significado dessas mulheres poderosas. A senhora Clinton passou horas preciosas apreciando as maneiras pela qual as mulheres indianas obtiveram sucesso nesse projeto e como mudaram suas vidas. O interesse especial da primeira-dama foi a maneira na qual Seva tinha começado. As áreas desertas do distrito de Banaskantha, 20 quilômetros de Ahmedabad, o deserto árido e da condição oeste do distrito de Banaskantha, o qual presenciou o aumento de migração. E este é um exemplo claro de como Seva interpôs na subida dessa onda. Aqui, Seva adotou uma estratégia forçada para a reabilitação das mulheres, e disto veio o sustento econômico. Empréstimos foram dados aos membros de Seva para renovar suas estruturas sobre o projeto de casa de Banaskantha e para promover seus artesanatos tradicionais dessa área. Samaben tem os requerimentos básicos para suportar sua família agora, depois dela ter formado a sociedade do grupo da economia na sua vila. Por 12 meses, nós economizamos 10 rupias por dia. Em 3 anos, a força do nosso grupo já tinha crescido para 40. Antes, nós tínhamos dúvidas sobre o banco de Seva, mas depois nós começamos a confiar neles. Nós começamos a economizar 10 rupias. Nós vimos que isto poderia nos dar um empréstimo de 10.000 rupias. Perto da vila de Takirana, Seva foi um instrumento de reabilitação da força de trabalho das mulheres. Mulheres desempregadas que não tinham nenhuma maneira de sustentarem foram dadas matérias cruas de Seva. As mulheres adotaram a habilidade e você as verá costurando desenhos exóticos. O produto final é vendido nas lojas de Seva em Banascraft. Os Banascraft de Ahmedabad tornaram-se maiores do que os empórios do estado. Quando nós dizemos poderosos, este é um processo. Isto não é o poder. Isto é um processo que te faz poderoso, passo a passo. Em termos concretos, eu gostaria de dizer que isto quer dizer um acesso e controle sobre os recursos. Talvez seja um recurso financeiro, ou também seja mental ou um recurso intelectual. Quando ela é capaz de tomar uma decisão individual ou uma decisão em conjunto, quando ela está em uma delegação ou uma junta, quando ela é um tipo de poder em seus termos de recursos, quando ela tem terra no seu próprio nome, quando ela tem uma casa no seu próprio nome e de instrumentos como máquina de escrever ou do espaço de trabalho estiver em sua própria casa, quando ela tiver uma conta bancária ou quando ela tiver uma licença, uma identidade ou um cartão de ração. Quando todas essas coisas forem dela, quer dizer que ela tem posse de suas próprias posses, e isto sempre será o seu sustento na luta contra a pobreza. Todos os centros de Seva em vários estados são como irmãs. Uma depende da outra. Não é uma surpresa que Seva tenha pego raízes firmes, muito distantes como Kerala. Neste estado mais estudado da Índia, também chamado de magia verde, a classe de serviço das mulheres absorveu virtudes de Seva como um significado de confiança própria. A ponte de 10 anos de Tilvadru, de Seva, tem sido um eixo na organização das vidas das mulheres que vivem na faixa costal. Elas são um exemplo de mulheres de Seva, das suas habilidades técnicas e experiência de liderança para conseguir suas posições. Aqui, Seva tem dado uma orientação nova para as mulheres. Betty, uma mulher de vila pesqueira de Viengam, é um tipo de caso. A vida de Betty era como fumaça quando seu esposo morreu de uma morte não esperada, deixando contas médicas que não foram pagas e 4 filhos para cuidar. Seva a encorajou a organizar atividades pesqueiras.
Ela hoje compra peixes por um preço razoável. Um ônibus a leva para o mercado, onde ela consegue um preço muito bom para os peixes. Hoje Betty está segura economicamente. Depois de juntar minha seva, eu vi que podia falar facilmente em público, sem ter medo, o medo que eu tinha no passado. Seva me deu coragem para falar. Quando a minha casa precisa de reparação, Seva me dá um empréstimo de 2.000 rupees. Eu tive que devolver só a metade do dinheiro para conseguir e organizar as atividades pesqueiras na nossa vila. Seva nos deu um empréstimo de 5.000 rupees. O papel maior de Seva, de Trivandrum, agora chamado Tiruvananthapuram, é de conseguir empregos para seus membros. Essas mulheres são treinadas como assistentes de enfermarias. O povo que precisa de suas ajudas paga 25 rupees por dia. O dinheiro acumulado é pago para as assistentes de enfermarias no final do mês. Os membros de Seva são encorajados a participar dos esquemas de economia em termos de segurança para empréstimo para casas e bolsas de estudos nas 7 vilas adotadas por Seva. Hoje, Seva ultrapassou as margens indianas e tem sido invejada em outros continentes. Durban, na África do Sul, tem por volta de 1.300 mulheres africanas que acreditam nas virtudes de Seva em Índia. Essas mulheres, elas mesmas se juntaram sob a bandeira da União de Emprego de Mulheres que Trabalham por Conta Própria. É conhecida como Seva. No ano de 1990, nós lemos sobre Seva na Índia. E vimos que esta seria uma maneira de organizar as mulheres que trabalham fora, uma economia formal e um grupo de mulheres que conseguiam algum dinheiro, para começar um projeto parecido em 1993. Em julho de 1994, a União de Empregos de Mulheres que Trabalham por Conta Própria formaram Seva, muito parecido com a seção de negócios de Seva, e com o tipo de mulher que organizou. A maioria delas são vendedoras de rua e trabalhadoras de casa. As trabalhadoras em casa são trabalhadoras por conta própria, baseadas no trabalho de casa. Julho de 1995, a primeira conferência anual de Seva foi atendida por 65 delegações de 18 seções da África do Sul, influenciados pela maneira de Seva de Índia, que deu esperança e espírito para as mulheres indianas. Seva na África do Sul transformou as vidas das mulheres Zulu, empenhadas na ocupação da tradicional de vender ervas medicinais. O outro país envolvido com esta organização da África do Sul e outros campos é Zimbábue. A relação desses dois países é como irmãs. Cada irmã é independente, autônoma como Seva, que tem seus corpos governando, seu orçamento separado, suas próprias decisões. Programas os quais são comuns e que trocam experiências e qualquer apoio que podem dar uma à outra. Justamente como Seva de Ilabat, que deve sua origem às filosofias de Gandhi, Seva também está estruturada e guardando em mente os anos cumpridos de Mahatma Gandhi passou na África do Sul. Talvez não saibam desse significado, mas para Madhuben e Samuben, o triunfo final veio quando elas foram escolhidas entre milhões de mulheres ao redor do mundo para ganhar um prêmio nas conferências internacionais de mulheres em Beijing.
Eu lutei muito para vencer esses dias difíceis. Eu cheguei a saber sobre os prêmios quando eu visitei a cidade de Annan para uma reunião. Todas essas mulheres me felicitaram. Primeiro eu estava surpresa. Depois elas me explicaram que eu tinha ganho um grande prêmio. Até mesmo meus filhos souberam que sua mãe tinha conseguido uma coisa importante. As suas atitudes em direção a mim mudou. Minha família ficou sabendo sobre a minha atitude progressiva e eu sabia que eu não tinha que olhar mais para trás. Hoje, as pessoas me conhecem. Eu quero que minhas companheiras tenham a experiência também. Se elas seguirem meu exemplo, elas terão o benefício que Seva nos oferece. Juntamente a Beth, Charlotte e milhares de mulheres membros de Seva, elas todas provaram ser não apenas mães, irmãs e filhas, mas também contribuidoras muito importantes para a economia da nação. Elas são silenciosas na maioria, onde gritam por determinação, foram eloquentemente trazidas por Seva